Olá, alunos da disciplina de Infectologia. Meu nome é Alisson, sou monitor da disciplina e vou falar um pouquinho sobre sepse hoje com vocês. Bom, segundo o Sepsis 3 de 2016, podemos definir essa entidade na medicina como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida por resposta desregulada à infecção. Ah, mas é toda infecção que vai causar sepse? Obviamente que não. Para isso, para avaliar até onde uma infecção pode chegar, isso vai depender tanto do sistema imune do hospedeiro, quanto da virulência, né, do patógeno, ou da quantidade infecciosa inicial desse patógeno. Vai depender de diversos fatores. E é importante destacar que a CIRS, né, que é uma inflamação, uma síndrome da inflamação sistêmica, ela não é mais critério para definir o diagnóstico de sepse, ou seja, o diagnóstico de sepse, conforme vamos ver um pouquinho mais à frente, não leva em consideração essa inflamação sistêmica. Bom, e o que é choque séptico? Choque séptico é basicamente uma sepse que cursa com um lactato acima de 2 milimol por litro e que tem uma refratariedade à ressuscitação volêmica. Ou seja, o paciente precisa de droga vasoativa para manter uma pressão acima de 65 milímetros de mercúrio, pressão arterial média. Como é que é a fisiopatologia? Bom, inicialmente nós temos uma infecção. Essa infecção vai desencadear uma resposta imune, que vai ser mediada por citocinas, ativando plaquetas, neutrófilos e monócitos. Isso acaba lesando o endotélio vascular e pode causar uma vasoconstricção generalizada, que por sua vez vai contribuir a uma maior liberação dessas citocinas pró-inflamatórias, retroalimentando o ciclo. Também pode ocorrer uma resposta inata e adaptativa, contribuindo para amplificar essa inflamação, podendo ajudar a causar disfunção tecidual. E após esse estado pró-inflamatório, nós podemos ter uma resposta compensatória imunossupressora, que pode piorar o prognóstico ao facilitar a infecções secundárias no paciente. Em relação ao quadro clínico, nós devemos observar disfunções orgânicas, porque na sepse ocorrem disfunções orgânicas. Então, nós podemos ter uma alteração de nível de consciência, podemos ter uma hipotensão, o tempo de enchimento capilar pode estar alargado, podemos ter extremidades mal perfundidas, dispneia e oligúria. Separando um pouquinho os sintomas que podem aparecer em cada sistema, temos que, no sistema nervoso, ocorre uma encefalopatia tóxico-metabólica, que pode cursar com delírio, hipo ou hiperatividade, déficit de atenção, né? Obviamente que se eu tenho delírio, eu automaticamente tenho um déficit de atenção. Pode ocorrer também, e ocorre na maioria dos casos, um rebaixamento de nível de consciência, que pode, inclusive, ser tão grave quanto o coma. Em relação ao sistema respiratório, pode ocorrer uma lesão no endotélio pulmonar, edema intersticial e alveolar, um distúrbio entre o volume e a perfusão com a diminuição da complacência, tudo isso levando a um quadro hipoxêmico e a uma síndrome do desconforto respiratório agudo, ou seja, o paciente, por causa disso, fica dispneico. Em relação ao sistema cardiovascular, nós podemos ter uma hipovolemia relativa e absoluta, relativa porque há volume no sistema vascular, mas esse volume está mal distribuído, e absoluta quando falta volume no sistema vascular. Além disso, podemos ter taquicardia, podemos ter uma pressão de pulso aumentada, extremidades quentes, choque distributivo e miocardiopatia.
Bom, o sistema renal, os rins do paciente, eles sofrem uma alteração funcional. Podemos ter uma apoptose aumentada, um aumento de ureia e creatinina associada à oligúria e, geralmente, quando atinge o rim, o prognóstico costuma ser pior. Bom, agora o sistema hematológico. Nesse sistema, ocorre um desbalanço entre substâncias pró e anticoagulantes. Temos um aumento das procoagulantes e uma disfunção nas anticoagulantes, e pode levar a coagulopatias de consumo e CIVD. E como é que eu faço o diagnóstico da sepse? Bom, basicamente, nós temos que ter uma variação de 2 pontos no score SOFA, que é uma padronização onde a gente avalia os sistemas que já foram citados. Então, a gente vai avaliar o sistema respiratório, sistema circulatório, vai avaliar o fígado do paciente, o sistema hematológico, o nível de consciência e a função renal desse paciente. Aqui está um exemplo de tabela, tem diversas outras que vocês podem encontrar na literatura. E quem quiser se aprofundar, pausa o vídeo e estuda um pouquinho mais. Bom, e o que é o Quick SOFA? Quick SOFA, ele de cara não serve para diagnóstico de sepse. Ele basicamente serve para o clínico avaliar rapidamente e inicialmente os pacientes. Ele não vai exigir exames laboratoriais. Então, como é que a gente avalia um paciente sem exigir exames laboratoriais? A gente está vendo nível de consciência, frequência respiratória e pressão arterial sistólica. Bom, um Glasgow abaixo de 15, ou seja, um Glasgow rebaixado, uma frequência respiratória acima de 20, ou seja, um paciente taquipneico, e uma pressão arterial sistólica abaixo de 100 mm de mercúrio, se o paciente tem 2 desses 3, nós dizemos que o Quick SOFA está positivo. Né? Não serve para diagnosticar, mas serve para dar uma ideia geral para o clínico que está avaliando pela primeira vez o doente. Bom, tratamento. No tratamento da sepse, nós temos que, inicialmente, avaliar a respiração do paciente, né? Se aquele paciente precisa de suplementação de O2, ou até mesmo se a gente precisa entubá-lo, botá-lo em ventilação mecânica, lembrando que o paciente comatoso necessita dessa intubação, né? Então, muitas vezes, a gente precisa por profilaxia, para evitar que esse paciente rebaixe demais e que nós tenhamos que intervir de maneira emergencial. Nós temos que pegar um acesso venoso, que ele pode ser periférico, não há problema, mas a grande probabilidade é que em algum momento a gente precise de um acesso venoso central. Então, se for possível, já fica a dica de pegar o acesso venoso central. Esse acesso vai servir tanto para coleta de materiais, ou seja, coleta de sangue, tanto como via de medicações, e também vai ser usado para ressuscitação volêmica. Essa ressuscitação ocorre da seguinte maneira: o paciente está hipotenso e eu vou infundir 30 ml por quilograma na primeira hora, infundir esse volume nas primeiras 3 horas, assim que eu diagnostico, que eu penso em sepse. Pode ser com cristalóides ou com soro fisiológico. E a antibiótico-terapia, ela é a terapia curativa, digamos assim, da sepse, né? Porque todo o restante foi terapia de suporte. Nós podemos tratar de forma empírica, quando a gente não suspeita, não sabe nada sobre o patógeno que está infectando aquele paciente, mas que depois a gente tem que otimizar essa terapia conforme o resultado da cultura saia. E como é que a gente escolhe esse antibiótico? A escolha inicial leva em consideração fatores como o sítio primário, que se a gente não souber, vou dar algumas dicas de como a gente encontra esse sítio primário. A gente tem que avaliar também o sistema imune da pessoa, não é todo antibiótico que serve para todo mundo.
tem que avaliar as comorbidades, contexto clínico e o perfil da resistência antimicrobiana local. Seja para infecções da comunidade, a gente tem que saber o perfil de resistência daquela região, seja para um paciente que está internado há muito tempo na enfermaria de um hospital, que já fez uso de diversos antibióticos e que provavelmente aquele germe não é mais comunitário, é uma infecção hospitalar. Então a gente também tem que conhecer o perfil de resistência do serviço que está atuando. E como é que a gente localiza esse foco infeccioso? O paciente vai ter sintomas locais e sistêmicos, seja na admissão, seja na avaliação dele. Nós podemos lançar a mão também de exames complementares, exames de imagem, tomografia, ressonância, ou até mesmo raio-x. Nós podemos também lançar a mão, devemos, na verdade, fazer exames laboratoriais, inclusive culturas, conforme a gente suspeite de um sítio ou outro. E como é que a gente vai tratar esse foco infeccioso? Além da antibiótico-terapia, a gente precisa drenar. Se for um abscesso, a gente drena. Se for uma lesão extensa, cutânea, a gente debrida. E se a gente suspeita de um foco em sonda ou em catéter, a gente deve retirar esses materiais e substituí-los se forem imprescindíveis. Bom, a primeira hora ela é extremamente importante para um paciente que suspeita-se de sepse. Perdão, não sei o que é que mexe nesse mouse aqui, fica tirando o slide, mas ignore. O que é que acontece? Na primeira hora, a gente vai mensurar o lactato, que é um marcador importante, e remensurar se ele tiver inicialmente já acima de 2 milimol por litro, ou seja, acima de 18 miligramas por decilitro. Além disso, a gente vai, nessa hora, na primeira hora que a gente obtém culturas de sangue antes da administração dos antibióticos, porque senão a gente está enviesando aquele resultado. Agora a gente já pode administrar os antibióticos, Uma vez coletado esse sangue, a gente pode administrar os antibióticos, pode também administrar a ressuscitação volêmica. E nessa hora a gente também pode usar drogas vasoativas, caso a hipotensão seja de instalação rápida ou seja muito persistente, muito grave, conforme a clínica do paciente, claro, Uma vez tratado, a gente deve medir a resposta, para saber o que é que faz em seguida. E o que é que a gente pode usar para mensurar essa resposta? Bom, a gente pode observar saturação venosa central, pressão venosa central também. Devemos também observar a pressão arterial média desse doente e a diurese. Lembrando que a oligúria é um fator prognóstico ruim e uma hipotensão refratária também é péssimo para o doente. Essa foi a referência de onde eu tirei as informações. Muito obrigado.